Você já sentiu aquele frio na barriga quando abre o seu aplicativo do banco e olha para o teu saldo? Eu tô falando da ansiedade financeira e que não afeta somente o teu bolso, investidor, afeta a sua saúde mental e física. No vídeo de hoje eu vou explorar todas as causas desse tipo de ansiedade, como ela se manifesta, quais são os sintomas e como solucioná-las, né? Então, bora lá, investidores. O que é ansiedade financeira? É um tipo de estresse muito prejudicial e crônico, ou seja, ele normalmente ocorre por muito tempo, de mês em mês você vai ter eventos na sua vida que vão disparar esse estresse e está relacionado ao dinheiro. Aí vamos a exemplos práticos, investidores. Você tem uma dívida e você não sabe como pagar. Todo mês que vem a fatura do cartão, ou vem o boleto para você pagar, ou a pessoa está te cobrando, você entra em desespero e o estresse inunda a sua corrente sanguínea. Para quem não sabe, investidores, o estresse é causado principalmente por um hormônio chamado cortisol e ele em excesso, investidores, e por muito tempo na sua corrente sanguínea é extremamente prejudicial. Agora vamos a alguns dados alarmantes, investidores. Vou te dar um exemplo aqui no Brasil. Segundo uma pesquisa da Ambima, em parceria com a Datafolha, revelou que 57% dos entrevistados, ou seja, investidores, mais da metade da população brasileira, relataram altíssimos níveis de estresse relacionados à vida financeira. Ah, mas não é só aqui que acontece não, investidores. Lá nos Estados Unidos, segundo uma pesquisa da Business Wire, em que foram entrevistadas 2.000 pessoas, revela que 2/3, é isso mesmo, investidores, é mais do que aqui no Brasil, afirmam que a ansiedade financeira está nos níveis mais elevados de todos os tempos. Então vamos aqui a alguns sintomas do meu cotidiano para a gente facilitar o entendimento. Vou te fazer uma pergunta agora, investidor, respondam aqui nos comentários. Você já sentiu medo ou mesmo relutou e demorou dias, às vezes, para abrir um e-mail que mostrava a sua fatura do cartão de crédito? Não, eu não quero assumir que isso é real, que eu tenho essa fatura para pagar porque eu sei que eu gastei muito esse mês. Eu não quero aceitar essa realidade. Você já fez isso? Outra coisa muito comum, investidores, eu tenho certeza que você já está aí na vida adulta ou mesmo você é jovem, você já deixou de dormir bem ou teve insônia ou mesmo passou uma noite em claro por algum tipo de preocupação financeira? Respondam aqui nos comentários, investidores. Se você não teve essa preocupação, meus parabéns. Você é um case a ser estudado porque realmente as suas condições são bem atípicas. Mas na grande maioria, para 99% das pessoas que estão nos assistindo, eu tenho certeza que você já teve uma péssima noite de sono por causa de algum tipo de preocupação financeira, alguma dívida que você não faz ideia de como vai pagar. Outro exemplo, se você sente vergonha ou culpa quando o assunto é falar sobre dinheiro. Discussões frequentes com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos sobre finanças, sobre como terminar o mês bem financeiramente falando. Disso, investidores, eu acho que ninguém aqui que nos assiste já se livrou 100% disso. Vamos a mais um dado. O Serasa, em parceria com uma empresa chamada Opinion Box, também já nos alerta. 64% dos brasileiros, ou seja, lembra lá nos Estados Unidos que eram 66%, aqui eles já estão chegando nos 64% dos entrevistados também já estão sofrendo todos esses sintomas que eu acabei de falar para vocês e entram neste número. Nós estamos sofrendo de muita
ansiedade financeira. Não é pouca, não. Outro dado alarmante: 83% dos endividados do rotativo sofrem de insônia. Se você já entrou no rotativo, se você está na pior situação financeira em termos de juros que existe, é quase certo de que você vai dormir mal. E você sabe, investidores, o sono hoje é considerado a prática mais saudável que existe. Muitos estudos, inclusive, dizem que é melhor você dormir bem do que você tentar se exercitar todos os dias, né? Se você tiver ou uma opção ou outra. É óbvio que os dois unidos serão sempre melhores. Outra coisa, investidores, vários estudos estão relacionando o TDAH, ou déficits de atenção, ao fato de você não ter uma vida financeira controlada, estável. Se você tem TDAH hoje, você está com esse diagnóstico, se você tem extrema dificuldade de concentração, principalmente na vida adulta, depois que você começa a trabalhar, muitos estudos já estão relacionando a causa a um certo nível de ansiedade financeira. Olha só que grave essa informação. Então quer dizer que se você não está bem resolvido financeiramente, automaticamente toda a sua vida você não vai conseguir se concentrar tão bem, porque óbvio, no seu subconsciente você vai estar sempre preocupado em como pagar as suas contas do mês. Muitos tipos de depressão, insônia, como eu já comentei, dores físicas, alergias e até doenças cardíacas estão relacionadas sim à ansiedade financeira. Quando eu li isso, investidores, eu realmente pensei, eu preciso falar mais sobre isso. Agora vamos à prática, investidores, como você consegue melhorar os sintomas da ansiedade financeira quanto antes, aplicando algumas pequenas mudanças. Em 2023, num outro importante e impactante estudo, cientistas financeiro-comportamentais descobriram que a forma como uma pessoa percebe uma queda na sua renda afeta o seu bem-estar emocional 20 vezes mais do que a queda financeira que de fato ocorreu, ou seja, a real perda. Essa é a chamada teoria da perspectiva, que foi desenvolvida por Daniel Kahneman e Amos Tversky. E essa teoria explica basicamente que as pessoas tendem a sentir muito mais toda e qualquer perda financeira do que os ganhos. E isso influencia o modo com que a gente pensa e faz toda e qualquer decisão financeira. Vamos a um exemplo prático agora. Então vamos supor que você passe no teu cartão uma despesa de R$1.000 por mês, tá? Vamos simplificar aqui. E você recebe R$1.000 por mês líquido de salário. Aí você pensa, poxa, eu tô gastando exatamente tudo que eu ganho por mês, ou seja, eu tô... Vamos colocar a tarjeta aqui. Mas você esquece que você tem uma reserva de emergência, ou que você tem a renda da sua esposa, ou mesmo que você tem grana investida. Então, só o fato de você pensar em números absolutos, eu ganho 1.000 e estou gastando 1.000 por mês, fora todos os outros gastos que eu vou ter, aquilo pode disparar uma crise de ansiedade em você. E muitas vezes aquele impacto não é tão prejudicial. Por isso, ele recomenda: anote, tome nota exata de tudo que você ganha e tudo que você gasta, até que você tenha uma consciência real de tudo que você tem em termos de patrimônio, quanto você tem investido, quanto você recebe em média por mês, quanto que os seus familiares contribuem para a sua renda mensal. Tenha essas informações na mente, investidor. Pare de se preocupar também exageradamente com gastos que são necessários, que são importantes. Eu sei, a gente vai precisar gastar muito em vários momentos das nossas vidas, mas é importante você ter uma noção real na sua mente do quanto que tá te sobrando, para não cair em desespero assim que qualquer notícia ruim vier ou qualquer gasto imprevisto acontecer. Outro Nobel da Economia, chamado Richard Thaler, que foi Nobel de Economia em 2017, ou seja, não faz muito tempo,
introduziu um conceito chamado nudge, que significa, literalmente falando, empurrãozinho, que nada mais são do que você adotar pequenos comportamentos simples, muitas vezes, sem ter que fazer ações radicais na sua vida. E aquelas pequenas decisões vão te fazer muito bem para o teu objetivo de melhorar a sua saúde financeira. Então esse conceito nada mais é do que na prática, vou dar um exemplo aqui para você. Você quer treinar todo dia de manhã porque precisa ou quer correr uma maratona ou tem um objetivo de ser mais saudável. E aí você, ao invés de acordar todo dia e ter que se preocupar com qual roupa eu vou vestir, se eu tô levando toalha ou não para tomar um banho, e o que você faz? Um dia antes, você prepara esse conjunto de roupas, esses lanchinhos que você vai comer no dia seguinte e já deixa minimamente organizado na noite. No dia seguinte, quando você acordar, você não vai ter essa preocupação logo de cara. Você vai simplesmente se trocar, pegar a sua mochila e partir para a academia. Esses pequenos empurrãozinhos ajudam e muito. E isso é cientificamente comprovado. E vamos para o nosso mundo, investidores. Você adotar um valor que você vai investir mensalmente para criar a tua reserva de emergência. E não tem negociação. Considere como se essa contribuição mensal fosse o pagamento de um boleto. É o boleto da tua vida, a gente costuma falar. E todo mês você vai reservar R$100, R$500, R$1.000, R$5.000 por mês, independente do valor. Não tem negociação, você não vai deixar de fazer isso. Já coloque lá no aplicativo para que esse dinheiro saia automaticamente da sua conta e vá para o teu investimento. E é exatamente o que eu faço, investidores, o que o meu irmão faz, o que toda a nossa comunidade aqui está fazendo. Paguem o boleto do seu eu do futuro, mais feliz, mais rico, mais vitorioso na vida, antes de toda e qualquer despesa. Então, faça isso, investidores. Outra coisa, investidores, evite pagar juros, seja qual for a despesa que você tenha, principalmente faturas de cartão. Hoje tem aplicativos que você coloca a data dos compromissos e ele te avisa um dia antes, 2 dias antes. Utilize essa vantagem que nossos avós, nossos antepassados não tinham, investidor. Hoje você não tem desculpa para atrasar, se obviamente você tem os recursos para pagar. São inúmeras maneiras de você ser lembrado antes e você evitar pagar juros bobo. E o principal, investidores, que é isso que vai te salvar desses sintomas, que vai fazer você realmente se livrar dessa ansiedade financeira. Estude, promova a sua própria educação financeira. Assista bons conteúdos no YouTube, como o nosso canal. Leia bons livros que falem do que realmente você tem que fazer. Porque só dessa maneira, investidores, investindo pelo menos um tempo do teu dia na educação financeira, é que você vai evoluir e vai saber lidar com qualquer estresse que as finanças podem te gerar. E contem com o nosso canal para te ajudar nessa organização, no planejamento do teu orçamento, na construção de uma carteira mais profissional. E eu convido vocês, se vocês chegaram até aqui, se estão gostando desse conteúdo, cliquem aqui no joinha para que o YouTube recomende esse conteúdo valiosíssimo para mais e mais investidores. E aproveite para se inscrever no canal para não perder todos os vídeos semanais que nós fazemos com muito carinho para você. E, pessoal, a ansiedade financeira não é frescura e nem falta de esforço, investidores. Ela é sim uma doença real e está generalizada, independente se você é classe A ou classe C, D, E. Mas, ainda assim, ela tem solução, investidores. Você vai conseguir enfrentá-la. Então, continue acompanhando o nosso trabalho aqui no canal e com bastante conhecimento que a gente vai te entregar de graça e bastante planejamento, você vai sair de qualquer dívida que você esteja. Investidores, contem com a gente para isso. E para você que ainda não conseguiu ter uma reserva de emergência, está com dúvida se isso te ajuda de alguma forma, confira nesse vídeo aqui que a gente explica para você tudo sobre reserva de emergência